Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Existem memórias que nos perseguem como fantasmas, voltando sempre nos momentos mais inesperados. Essa história que vou contar aconteceu há 3 anos e ainda me assombra quando tento dormir. Foi durante nossa lua de mel e mudou para sempre nossa forma de ver o mundo. Isadora era minha paixão desde o colégio. Nos conhecemos quando ela se transferiu para a escola e foi paixão à primeira vista. Nossas famílias tinham algumas dúvidas sobre nossa união porque ela é asiática e eu americano, mas seguimos firmes no nosso amor. Começamos a juntar cada centavo que ganhávamos para construir uma vida juntos. Naquela época, a grana era curta, vivíamos no aperto, mas tínhamos força de vontade para seguir em frente. Éramos felizes com pouco e sempre dávamos um jeito de nos divertir sem gastar muito. Eu passava o dia inteiro na garagem do meu pai, mexendo em carros e outras máquinas, enquanto Isadora servia mesas em uma lanchonete pequena perto de casa. Como todo marido recém-casado, eu queria fazer uma surpresa especial para ela. Juntei grana por meses para organizarmos uma lua de mel nas montanhas praticando snowboard. A ideia nos deixou animados demais. Foi quando um conhecido da garagem me contou sobre uma cabana antiga que o irmão dele alugava. A propriedade ficava num vale afastado na serra, rodeada por árvores enormes. O problema é que teríamos que dividir a casa com outro casal. No começo fiquei meio em dúvida, mas pensando na paz que seria ficar num lugar tão isolado e bonito, e principalmente porque o preço cabia no nosso bolso, acabei topando. Conversei com Isadora sobre a proposta e ela ficou receosa no início, mas depois de refletir um pouco concordou. A ideia de passar uns dias longe da correria da cidade nos convenceu. Organizamos tudo o que precisávamos. Minha irmã emprestou o carro usado dela e partimos rumo às montanhas, sonhando com uma semana inesquecível na neve. O trajeto durou bastante, mas Isadora não parava de cantar e dar risada pelo caminho todo. Ver aquele sorriso no rosto dela, aquela felicidade sincera, era tudo que eu precisava para me sentir completo. Estávamos nos sentindo livres e em paz total. Após aproximadamente 2 horas de viagem, começamos a subir a serra, enquanto a neve branquinha cobria toda a paisagem ao redor. Eu já tinha visto essas imagens em fotos, mas pessoalmente parecia que alguém tinha jogado farinha por todo o vale. Resolvi parar o carro para fazer umas fotos com Isadora. Ela começou a pular e brincar na neve enquanto eu a gravava, rindo e fazendo bolas de neve. O cenário estava lindo demais e vê-la tão feliz era melhor que qualquer presente do mundo. Quando finalmente chegamos no local, encontramos uma casa de madeira grande, com 2 andares, cercada por árvores gigantes todas cobertas de neve. O lugar parecia coisa de filme e Isadora não conseguiu segurar a emoção e disse: "Que lugar incrível!" Sorri para ela e nos aproximamos da entrada principal. Subi os degraus da varanda e peguei a chave que o proprietário tinha deixado escondida num vaso pendurado. A casa estava vazia, sem sinal de ninguém por ali, e pela porta trancada dava para perceber que chegamos primeiro. Abri a fechadura e entramos carregando nossas bagagens para o interior aconchegante. O ambiente não era luxuoso, mas tinha um clima acolhedor. Havia um sofá grandão perto da lareira, algumas cadeiras confortáveis e uma cozinha compacta. Era simples, porém confortável. A casa tinha 2 quartos, um no térreo e outro no 2º andar. O dono tinha avisado que o de cima já estava reservado para os outros hóspedes, então ficamos com o de baixo. Nosso quarto tinha uma cama de casal. Uma mesinha com 2 cadeiras posicionadas na frente de uma janela enorme que mostrava todo o Vale Nevado.
Dali, a gente podia admirar o céu cheio de estrelas, e naquela noite limpa, a vista era algo que nunca mais ia esquecer na vida. Isadora perguntou preocupada que horas o outro casal ia chegar. O proprietário tinha falado que talvez chegassem ainda hoje, provavelmente estavam na estrada. Pedi para ela ficar calma e fui acender a lareira, mesmo sendo complicado com a lenha molhada. Quando consegui fazer o fogo pegar, voltou a nevar lá fora com mais intensidade. Tínhamos trazido comida enlatada e algumas coisas fáceis de preparar, porque já sabia que o lugar era básico. Me acomodei no sofá para fumar um cigarro e relaxar um pouco. Passaram-se cerca de 2 horas, quando a porta da frente se escancarou de uma vez e uma ventania gelada invadiu a casa junto com nossos novos companheiros. Um homem de uns 50 anos entrou junto com uma mulher alta e pálida falando: "Oi, pessoal." A mulher aparentava ser mais velha e tinha uma cara estranha, toda pintada, como se tivesse passado horas se arrumando. Ela usava um batom vermelho chamativo e estava cheia de maquiagem, com um blush artificial carregado no rosto. Achei esquisito, principalmente porque estávamos num lugar perdido no meio do nada, então não entendia por que tanta produção. Mas tentei não ligar muito para isso. O casal fechou a porta e eu, um pouco sem jeito, me apresentei dizendo: "E aí, sou Matheus. Vocês devem ser o outro casal que ia ficar aqui." O cara sorriu e respondeu: "Prazer em conhecer, eu sou Tom, e essa aqui é Carolina, minha mulher." A mulher, que parecia mais velha, me olhou com um sorriso estranho, como se quisesse ser simpática, mas tinha alguma coisa na expressão dela que não me passava confiança nenhuma. Aí ela perguntou com uma voz aguda: "E cadê sua garota, príncipe?" Isso me deixou sem graça na hora. Antes que eu pudesse falar alguma coisa, ela me chamou de príncipe e não sei porquê, mas achei o apelido desconfortável e meio forçado. Expliquei que minha esposa estava no quarto descansando um pouco da viagem. O casal ofereceu para jantarmos todos juntos, e como não tínhamos muita escolha na situação, acabei aceitando o convite. Depois disso, eles subiram para o quarto deles e se trancaram lá dentro. Eu corri para contar tudo para Isadora. Quando entrei no quarto, dei um abraço apertado nela e um beijo carinhoso. Depois de uns minutos, contei sobre nossos novos companheiros de casa e sobre o convite para o jantar. Falei que a mulher tinha me chamado de príncipe e que isso me deixou sem graça, e Isadora riu da situação toda. Passado um tempo, ouvimos uma batida na porta, e quando saímos, Tom e Carolina já estavam acomodados na sala. Eles tinham arrumado a mesa para criar um clima de jantar em família. Nos sentamos todos os 4, e no começo parecia que ia ser uma noite normal e tranquila. A comida até que estava boa, mas alguma coisa naqueles 2 me incomodava profundamente. Carolina quase não conversava com Isadora, só prestava atenção em mim e começou a flertar de um jeito estranho e totalmente desconfortável. Várias vezes ela falava coisas como: "Você sujou a boca", e sem nem esperar eu responder, chegava perto e limpava com os dedos magros dela. Me senti estranho, e mais ainda quando vi ela lamber os dedos enquanto ficava me encarando fixamente. Isadora também estava visivelmente incomodada, e durante o jantar, a tensão só aumentava entre todos nós. Para piorar toda a situação, Isadora começou a falar que estava cansada e que no dia seguinte queria acordar cedo para ir fazer snowboard. Isadora se levantou irritada, e foi nesse momento que Carolina fez uma coisa que me deixou gelado. Ela se levantou também, chegou perto do meu rosto e com um olhar de maluca falou: "Você obedece essa mulher, príncipe?" Não dava para acreditar na falta de educação. Nessa hora, Isadora, já nervosa, reagiu na lata e a empurrou, que parecia ter pirado de vez, e gritou: "Sai de perto! Esse é meu marido e você está passando do limite." Confesso que não consegui segurar uma risadinha da situação, mesmo sabendo que a noite tinha ficado tensa.
Quando voltamos para nosso quarto, nos abraçamos e tentamos dormir juntos, mas eu não conseguia tirar da cabeça o rosto vermelho e furioso de Carolina. Tom não tinha feito nada para controlar a esposa, o que me deixou ainda mais preocupado com a situação toda. A noite começou calma, mas não durou muito tempo. Já era madrugada quando fomos acordados por uns barulhos horríveis vindos do andar de cima. Móveis fazendo barulho, vidros quebrando pela casa toda. Parecia que alguém estava quebrando tudo na pancada. Isadora ficou apavorada, tampou a boca com a mão e me perguntou sussurrando o que estava rolando. Eu conseguia ouvir Carolina gritando que nem uma doida e Tom tentando acalmá-la, mas Carolina continuava berrando de um jeito de arrepiar qualquer um. Destruição atrás de destruição ecoava pela casa inteira. Me aproximei devagar da porta porque queria entender o que estava acontecendo lá em cima, e quando coloquei o ouvido para escutar, de repente tudo ficou em silêncio, como se alguém tivesse tapado a boca dela. Estava quase encostando o ouvido na porta, quando do nada, uma mão segurando uma faca gigante furou a madeira velha, cortando como se fosse papel molhado. Meu coração quase saiu pela boca e logo depois a própria Carolina falou do outro lado com uma voz que me deu calafrios. "Te assustei, príncipe." Isadora gritou e eu me afastei correndo, completamente desesperado. Carolina continuava chutando e socando a porta, xingando e berrando feito uma louca total. A gente sabia que a coisa ia ficar feia se não fizéssemos alguma coisa rápido. Tentei ligar para a polícia no meu celular, mas não tinha sinal nenhum naquele lugar isolado. Carolina começou a empurrar com toda a força e, em questão de segundos, a porta velha desabou completamente. Ela apareceu ali com o rosto velho e cheio de rugas, sem toda aquela maquiagem, como se tivesse perdido todo o charme. Ficou nos encarando com uma cara de psicopata e, num piscar de olhos, saltou na direção de Isadora com a faca na mão. Tentou agarrar minha esposa, mas eu entrei no meio e a empurrei com toda a minha força, enquanto Tom finalmente apareceu e a segurou por trás. A mulher gritou feito uma demente, falando que ia cortar nossa cara e arrancar a cabeça de Isadora. Tom conseguiu puxá-la para longe e, sem pensar duas vezes, pegamos nossas coisas principais e saímos correndo daquela casa. O sol estava começando a nascer e dava para ver os primeiros raios, iluminando aquele vale que agora parecia sombrio e assustador. Corremos direto para o carro e descemos a serra em direção à cidade mais próxima, decididos a não voltar mais naquela loucura. Pagamos qualquer preço para dormir num hotel seguro e longe daqueles dois. Nunca soubemos o que aconteceu depois com Carolina e Tom. E para falar a verdade, prefiro não saber mesmo. Aquela experiência mudou nossa forma de confiar nas pessoas e nos lugares. Desde então, sempre pesquisamos muito antes de viajar para qualquer lugar isolado e nunca mais topamos dividir hospedagem com estranhos. A confiança que tínhamos na bondade das pessoas se quebrou naquela noite e aprendemos que nem sempre um lugar bonito esconde pessoas igualmente boas por trás. Nossa lua de mel deveria ter sido o início perfeito de uma vida juntos. Michael e eu sempre fomos apaixonados por aventuras, e depois de nos casarmos há alguns anos, escolhemos explorar o interior selvagem da Austrália. Não éramos novatos em viagens, já tínhamos visitado mais de 9 destinos, desde Yellowstone até a Europa e até mesmo a Índia. Mas desta vez queríamos algo verdadeiramente único. Éramos jovens, cheios de energia e famintos por experiências inesquecíveis. A empolgação que sentíamos era impossível de colocar em palavras. Mas nossa aventura dos sonhos se transformou num pesadelo quando nosso carro começou a falhar e parou de funcionar no meio do nada. O sol estava se pondo, pintando a paisagem com tons dourados e empoeirados. Fazia horas que não víamos outro ser humano, e isso estava me deixando inquieta.
Pessoas tinham me alertado que nessas regiões remotas era normal ficar dias sem encontrar ninguém. O silêncio e a vastidão ao nosso redor eram esmagadores. De repente, avistamos uma luz na distância, e um caminhão grande parou ao nosso lado. O homem que desceu aparentava uns 50 anos. Era magro, com cabelos grisalhos e olhos que pareciam examinar cada detalhe de quem olhasse. Ele se apresentou como Ronaldo e ofereceu ajuda com uma voz áspera e rouca. Tinha um sorriso largo demais, que nos deixou desconfortáveis. Micael ficou aliviado na hora, dizendo que finalmente alguém estava nos ajudando e que não havia motivo para preocupação. Mas algo dentro de mim resistia a confiar naquele homem. Meu instinto gritava que havia algo errado. O que mais me incomodava era como Ronaldo nos observava com interesse peculiar, estudando cada movimento nosso. Suas perguntas eram pessoais demais, quase invasivas, como se quisesse nos conhecer muito além do apropriado. Acabamos aceitando sua sugestão e subimos no caminhão. Abastecemos numa pequena construção próxima e ele nos ofereceu água. Recusei instintivamente, mas Micael bebeu. Em pouco tempo, meu marido começou a demonstrar sonolência extrema, com os olhos pesados e fala arrastada. Isso me pareceu muito suspeito. Logo ele estava murmurando palavras sem sentido, e foi nesse momento que Ronaldo mudou radicalmente. Não havia mais sorriso, nem interesse em nos ajudar. Subitamente ele freou com violência e, antes que eu entendesse o que acontecia, abriu minha porta e me golpeou na cabeça com um objeto pesado. A próxima coisa que lembro é dele usando abraçadeiras plásticas para amarrar nossos braços e pernas. Colocou mordaças em nós e, pela preparação que demonstrava, era óbvio que já tinha feito isso antes. Nos arrastou para a parte traseira do caminhão e, naquele instante, compreendi o horror. Não éramos suas primeiras vítimas. A noite caiu e o veículo nos levou para ainda mais longe da civilização, onde seria impossível alguém nos encontrar. Perdi a noção do tempo numa mistura de terror e desespero. Quando paramos, Ronaldo abriu as portas traseiras e tirou Micael primeiro. Fiquei imóvel, amarrada, só conseguindo observar enquanto ele prendia meu marido a um poste na areia. Ronaldo se aproximou de mim e sussurrou com voz gelada: "Nem pense em fugir, bonita. É melhor manter essas pernas lindas bem quietinhas." Algo se despedaçou dentro de mim naquele momento. Assim que ele se afastou, trabalhei desesperadamente para romper as amarras, movendo-me devagar e em silêncio até conseguir me libertar. Corri para uma vegetação densa nas proximidades, escondendo-me no momento em que Ronaldo voltou com Micael. Meu marido parecia desorientado pelos efeitos da droga, cambaleando e com um olhar vago. Do meu esconderijo, conseguia ouvir tudo claramente, mas só via vultos na escuridão. Ronaldo começou a provocar Micael, e suas palavras fizeram meu sangue gelar. "Saia agora, querida, e venha para meus braços, ou as cobras e aranhas vão se divertir com essas pernas bonitas." Então, começaram os golpes brutais e o som terrível de ossos quebrando. Tudo o que conseguia fazer era cobrir a boca, destruída pelo pavor, enquanto lágrimas escorriam sem parar. Aquele monstro torturava meu marido na minha frente, tentando me forçar a sair do esconderijo. Mas era impossível me mover. Permanecia encolhida, lutando para não fazer ruído, rezando para que aquilo acabasse. Depois de minutos que pareceram eternos, Ronaldo deixou Micael ali, desacordado e machucado, e começou a me procurar. Meu coração disparava enquanto eu tentava permanecer escondida. Ele se aproximou com uma lanterna potente, comportando-se como um predador experiente. O feixe de luz varria o terreno me caçando, e cada vez que a claridade cortava a escuridão, minha respiração parava e meus músculos se contraíam de medo. Ronaldo se demorou na busca, claramente se divertindo, gritando coisas como "Eu sei que está aí, garota", como se brincasse com uma presa. Eu estava paralisada, sem saber o que fazer. Sabia apenas que não podia me mexer,
que minha garganta ardia de sede e que minha mente mal se mantinha lúcida. A noite foi longa e aterrorizante, mas ele acabou desistindo e partiu. Porém, levou Micael consigo. Meu coração se despedaçou ao vê-lo partir com meu marido. Mesmo assim, não saí imediatamente, ainda apavorada demais. Fiquei ali em silêncio, esperando por um milagre. Ao amanhecer, já quase sem forças, me arrastei de volta à estrada. Caminhei quilômetros esperando que alguém aparecesse. A sede e a exaustão quase me derrubaram, até que vi um pequeno caminhão no horizonte. Corri para a pista, gesticulando freneticamente, até que parou. Quando o motorista desceu, eu desabei no asfalto, esgotada. Acordei num hospital 2 dias depois, cercada por policiais que já tinham iniciado as buscas. Após 2 semanas, capturaram Ronaldo. Mas a pior notícia ainda estava por vir. Micael nunca foi encontrado. Aquele criminoso se recusou a revelar o que aconteceu com meu marido. Anos se passaram, mas o trauma permanece vivo. Não é apenas a lembrança dos horrores que presenciei, é a culpa que carrego por ter sobrevivido quando ele não sobreviveu. É o vazio de nunca saber seu destino final. Essa viagem, que deveria ter sido o começo de nossa felicidade, se tornou o fim de tudo que eu conhecia sobre amor e segurança. Algumas feridas nunca cicatrizam, apenas aprendemos a viver com elas. Nunca imaginei que uma viagem dos sonhos pudesse se transformar no maior pesadelo da minha vida. Era minha lua de mel com minha esposa Sara, e depois de tanto tempo juntando dinheiro, finalmente conseguimos ir ao Japão juntos. Eu tinha morado lá alguns meses durante a faculdade, então conhecia um pouco do idioma e dos costumes, mas para Sara seria a primeira vez. Tóquio sempre foi aquele lugar mágico que a gente só via nos filmes, com seus bairros cheios de vida e coisas totalmente diferentes do que estávamos acostumados. Os primeiros dias foram incríveis. Visitamos Akihabara, um verdadeiro paraíso para quem gosta de anime e mangá. Depois fomos para as lojas gigantes de Shibuya, com aquelas telas enormes e milhares de pessoas andando para todos os lados. Também entramos em uns cafés estranhos de Harajuku, com decorações que pareciam de outro planeta. A cidade era uma loucura, cheia de cores, sons e cheiros que nunca tínhamos sentido antes. Depois de dias nesse turbilhão de gente, começamos a sentir vontade de encontrar algo mais tranquilo. Tóquio tem muitos parques, mas todos estavam lotados de turistas ou pessoas locais igualmente cansadas, querendo fugir do estresse. A gente queria encontrar uma mata, um lugar que desse um descanso mental completo. Decidimos fazer uma trilha em alguma floresta próxima, algo em contato direto com a natureza, mas admito que não pesquisamos bem sobre qual seria a melhor opção. Ficamos com essa ideia de visitar um local afastado e pensamos em algumas possibilidades, mas hoje, anos depois, me arrependo muito dessa escolha. Provavelmente foi um erro e não me espantaria se a decisão mais segura tivesse sido ficar na cidade. No 5º dia, resolvemos mudar completamente de ambiente e pegamos um trem para Kyoto. Esta cidade tem um ar antigo, muito mais ligado às tradições japonesas, bem diferente da agitação de Tóquio. Escolhemos uma hospedagem em área rural, cercada por matas densas, com um caminho rodeado por bosques de bambu que parecia saído de um filme. A vegetação era impressionante. Tons verdes vibrantes nos troncos de bambu, enquanto começavam a florescer flores de cerejeira e outras plantas nativas em tons lilás e rosados. Passamos toda a tarde caminhando e aproveitando o silêncio e a paz daquele ambiente, longe da correria da cidade. Quando a noite se aproximava, percebemos que precisávamos voltar, que chegara a hora de retornar à nossa hospedagem. Mas durante o caminho, algo chamou minha atenção entre os bambus. Era uma presença inesperada, uma raposa.
Mas não se tratava da espécie comum avermelhada e peluda que costumamos ver. Esta criatura era diferente. Seus olhos me causaram um impacto profundo. Eram de um azul brilhante, quase como se tivessem luz própria, e parecia nos observar das sombras. Sua pelagem era surpreendente, com uma cor prateada e brilho metálico, suave ao olhar, que parecia de outro mundo ou de filme fantástico. Era um animal verdadeiramente impressionante. Pegamos nossos telefones para fotografar como precaução, mas nesse exato momento ela desapareceu novamente entre a vegetação. A gente reagiu tentando segui-la, mesmo sabendo que poderia ser bobagem, mas a beleza daquele animal era algo que não podíamos deixar passar. A raposa se movia com agilidade, saltando de um lado ao outro pelos bambus, numa velocidade que ainda permitia acompanhá-la com os olhos. Conseguíamos ver sua cauda enorme e macia, balançando enquanto se deslocava com graça. A seguimos por vários minutos de forma quase automática, pois parecia estar nos guiando a um lugar específico. Depois, chegamos a uma área aberta onde se encontrava uma cabana japonesa tradicional, próxima numa cachoeira que se conectava a um rio de águas cristalinas. Naquele momento, não questionamos a situação, apenas sentimos alívio por encontrar sinais de civilização após ficarmos tanto tempo na natureza. Bati na porta de papel de arroz e, sem pensar muito, dei uma saudação em japonês. A porta se abriu suavemente e apareceu uma mulher que, sinceramente, me deixou sem palavras. Era linda, do tipo que parece sair das melhores revistas. Pele clara, olhos castanho escuros profundos e um rosto delicado que parecia perfeito, quase artificial. Vestia um kimono prateado, elegante e fez uma reverência respeitosa. "Boa noite", disse em japonês muito fluido, embora eu tenha notado um sotaque leve, talvez coreano ou algo similar. Expliquei em meu japonês péssimo que tínhamos nos perdido na mata e precisávamos de ajuda. Perguntei se ela podia nos ajudar, e ela respondeu com um sorriso que, de alguma forma, me tocou profundamente. "Claro, mas está escurecendo, e a floresta fica perigosa durante a noite. Gostariam de ficar aqui até amanhã? Posso guiá-los para a saída depois", explicou, e imediatamente traduzi para Sara. Decidimos aceitar a oferta. Que alternativa tínhamos? Ela se apresentou como Yuki e nos ofereceu comida. Apesar de tentarmos recusar, estávamos mortos de fome após toda a caminhada. A refeição era simples: carne com arroz e chá verde, servido em xícaras de barro, mas posso garantir que estava deliciosa, uma das melhores que tínhamos provado nessa viagem. Nos sentamos numa sala pequena, onde ela armou um acolchoado para nosso descanso. Sara adormeceu imediatamente, como de costume, mas eu não conseguia pegar no sono. Sentia algo me chamando para sair e respirar ar fresco. Então me levantei silenciosamente e saí. Para minha surpresa, Yuki ainda estava acordada na sala principal, com restos da mesma refeição sobre a mesa. Pedi desculpas em meu japonês ruim, e ela me disse que não importava, que se sentia bem conosco, me convidando para sentar e tomar um chá. Estava ali sem motivo particular, apenas por curiosidade, e acabei aceitando. A conversa foi breve. Ela tentou me seduzir com palavras suaves, de maneira meio provocante, e por um momento pensei em aceitar, em me deixar levar. Mas nesse exato instante, minha consciência gritava que seria impossível trair Sara. Não permiti isso, e disse claramente que não queria, que meu amor por minha esposa era muito forte para permitir tal traição. Sua expressão mudou. Não se irritou nem se zangou, mas pareceu realmente surpresa, como se minha resposta fosse inesperada. Houve um silêncio constrangedor. Ela me olhou com uma mistura estranha de tristeza e compreensão antes de soltar algo que continua me deixando pensando. "Realmente gosto de você. Por isso preciso pedir que vá embora." Fiquei de boca aberta, tentando entender, quando de repente seus olhos pareceram brilhar naquele azul intenso na luz fraca. Sem pensar muito, perguntei o que ela queria dizer,
mas ela apenas insistiu que deveria seguir rio abaixo, até encontrar uma pequena cidade onde estaria a saída. Disse para não me preocupar, que o luar seria suficiente para nos guiar. Não havia escolha além de obedecer. Acordei Sara e disse o que ela pediu, que tínhamos que ir embora já. Sara me criticou por sermos expulsos tão de repente, mas quando chegamos à sala novamente, não havia rastro de Yuki. Em seu lugar, encontramos apenas uma cabana em ruínas, coberta por poeira, teias de aranha e sujeira. No meio da sala, havia um corpo brutalmente despedaçado, com pedaços de carne rasgados e ossos à amostra. A visão era horrível, e o pior era o que havia na mesa. Restos de carne, ossos, dentes brancos soltos e xícaras de barro contendo um líquido escuro, sangue velho com um cheiro metálico que cortava o ar. Saímos correndo daquela loucura sem saber para onde ir, sabendo apenas que precisávamos nos afastar rapidamente. Nesse momento, seguindo as instruções de Yuki, segui rio abaixo por um caminho de terra e, para nossa surpresa, chegamos a uma pequena cidade onde as pessoas nos olhavam com os olhos muito arregalados. Nos explicaram que aquela cabana junto ao rio, que acabáramos de deixar, estava abandonada há anos, que nenhuma pessoa que tivesse ido lá havia voltado e que éramos muito sortudos por estar vivos. Ajudaram nosso retorno a Tóquio em algumas horas, e naquela mesma noite encerramos nossa lua de mel rapidamente e sem glamour. Sara ainda luta para superar essa experiência, e a verdade é que também me deixou muito abalado. Não sei o que era aquela coisa ou quem era aquela mulher Yuki, suponho que se chamava, mas juro que se não tivesse sido sensato, não teria saído vivo daquela situação. Essa experiência continua me perseguindo, e sempre que passo por uma floresta ou vejo uma cabana antiga, me lembro daquela noite e sinto arrepios. Não era apenas a história em si, mas a sensação de que no fundo das florestas japonesas existem coisas que jamais deveríamos buscar ou provocar. Quando meu marido e eu nos casamos há 5 anos, não conseguimos fazer nossa lua de mel porque os dois precisávamos trabalhar. Então, há uns 2 anos, decidimos fazer uma viagem rápida para Los Angeles durante um fim de semana, como um jeito de compensar a lua de mel que não pudemos aproveitar. A ideia era descansar, relaxar e conhecer um pouco da cidade. Como não queríamos gastar muito, nem ficar em um lugar muito caro, escolhemos um pequeno hotel boutique que ficava bem do lado da Sunset Boulevard. Não era exatamente meu estilo de lugar, mas estava bem limpo, tinha um clima elegante e um ambiente muito bom, então não reclamamos. Nos instalamos, arrumamos nossas coisas e alguns minutos depois encontramos uns amigos que moram lá na cidade. Decidimos sair para jantar, tomamos umas bebidas, nos divertimos muito e a noite passou voando. Foi realmente uma noite longa, mas divertida. Quando voltamos para o hotel, já eram 1h30 da manhã, bem tarde. Meu marido, que se chama Jonas, é como um urso para dormir. Consegue dormir em qualquer lugar e com qualquer barulho. Eu, ao contrário, costumo ser uma pessoa de sono bem leve. Mas naquela noite, por algum motivo, adormeci na hora, muito mais rápido que o normal. Achei estranho, porque geralmente fico bem acordada na cama quando o sono chega. Mas naquela noite, caí em um sono profundo, em questão de segundos. Tudo parecia normal, até que por volta das 3 da manhã, de repente acordei. E algo não estava certo. Senti uma sensação estranha, como se alguma coisa estivesse errada. O que mais me chamou a atenção foi que havia uma luz acesa no quarto. E isso era estranho porque quando dormimos estava completamente escuro. Percebi que a luz vinha da porta do quarto, que estava entreaberta, e fazia um brilho que iluminava toda a área. E no meio dessa luz, bem ali de pé, havia um homem. Ele não usava nenhum uniforme de hotel, nem parecia ser funcionário do lugar. Era simplesmente um cara que estava ali parado no pé da nossa cama.
Meu coração disparou e senti que minha respiração travou, mas nem respirei. Só fiquei quieta olhando, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Pensei que talvez ainda estivesse sonhando, mas não era sonho. Era real. Eu podia sentir. O homem usava uma camisa xadrez vermelha e tinha cabelo escuro. Também tinha barba. A luz da porta fazia com que o rosto dele não aparecesse totalmente claro, só de um lado, porque a luz não chegava a iluminar o rosto todo. O que ele disse, com uma voz calma, mas firme, foi preciso falar com o Douglas. Douglas? Quem diabos era Douglas? Naquele momento não sabia o que pensar. Não conhecia nenhum Douglas e meu marido também não. Mas ele agia como se estivesse no lugar certo, como se simplesmente pertencesse ali. Talvez isso soe louco ou até meio engraçado, mas naquele momento foi uma das coisas mais assustadoras que já me aconteceram na vida. Gritei para ele ir embora, bem alto, e isso foi o que acordou Jonas, que levantou de um pulo e viu o cara parado no final da cama. A visão do intruso, no meio da escuridão, era chocante, mas a altura do meu marido, que mede cerca de 1,95 m, pode intimidar qualquer pessoa. Quando viu Jonas de pé e com cara de bravo, o cara pareceu ficar nervoso. Depois se virou e saiu correndo do quarto, batendo a porta atrás dele. Meu marido foi direto para a porta para sair no corredor, mas eu o segurei. Naquele momento não sabíamos o que podia estar acontecendo lá fora, se o homem ainda estava por ali e podia estar tentando chamar alguém ou até se esconder para fazer mal. A incerteza e o susto nos deixaram em choque, e sair sem mais não era uma opção segura. Então ficamos quietos olhando pelo olho mágico da porta. Embora não tivéssemos visto ninguém do lado de fora, estávamos muito nervosos, sem conseguir acreditar no que tinha acabado de acontecer. Provavelmente também estávamos um pouco bêbados, então tentamos ligar para a recepção, mas ninguém atendeu. Ficamos uns 20 minutos em silêncio até decidirmos nos vestir e sair para buscar ajuda por conta própria. Meu marido começou a percorrer o saguão, tentando procurar o homem, enquanto eu fui até a recepção e expliquei para o funcionário o que tinha acontecido. Ele ligou para o chefe, o gerente do hotel, que chegou em poucos minutos e começou a fazer perguntas. A que horas esse homem entrou no quarto? Você tem alguma ideia de quanto tempo ele ficou lá? Mas eu não conseguia responder essas perguntas com precisão. O que eu sabia era que parecia que o homem simplesmente tinha ficado ali um bom tempo, só parado nos olhando. E isso tornava tudo muito pior. Jonas voltou depois de procurar no corredor, mas não encontrou ninguém. Nenhum sinal do cara lá fora. Quando voltamos para o quarto, a coisa não parou por aí. De manhã, o gerente ligou de novo dizendo que as câmeras de segurança não mostravam nada, que não tinham visto nada estranho. Mas claramente isso não fazia sentido para nós. Eu sabia o que tinha visto, Jonas também viu, e não havia como aquelas imagens não mostrarem alguma coisa. Mesmo assim, eles nos deram uma noite grátis no hotel para compensar, embora também tenham deixado claro que não tinham visto nada nas câmeras. Aceitamos essa noite grátis, queríamos continuar com nossas férias e esquecer o assunto. No entanto, a pergunta que ficou na minha cabeça e nunca saiu foi: por que diabos aquele cara estava no nosso quarto? Como ele tinha conseguido um cartão de acesso para entrar? Para mim, o pior de tudo não foi só o que vi, mas pensar no que teria acontecido se eu não tivesse acordado. Foi só então que uma hipótese se formou na minha cabeça. De alguma forma percebi que o gerente tinha algo a ver com isso. Tenho certeza de que o cara que vimos não era ele, já que os traços eram diferentes. Mas é muito suspeito que com a porta trancada alguém mesmo assim conseguiu entrar. Isso só me diz que ele tinha uma cópia da chave. Também é muita coincidência que as câmeras de segurança não captaram nada. Desde aquele momento, aprendi algo muito importante antes de dormir em um hotel. Sempre verifico a trava adicional. Nunca pensei que fosse necessário,
Mas depois dessa experiência, percebi que nesses lugares sempre temos que ter certeza de que ninguém mais pode entrar sem nossa permissão. Aquela noite me deixou bem claro: nunca se sabe quem pode estar lá fora, só esperando o momento certo para te fazer viver um verdadeiro pesadelo. Nunca pensei que nossa lua de mel no Brasil ia virar o pior pesadelo da minha vida. A gente achou que seria uma viagem romântica, cheia de aventura e contato com a natureza, mas foi muito mais trágico e assustador que isso. Tudo começou no segundo dia na floresta. Tinham recomendado um passeio de barco pelo rio Amazonas, e eu estava super animada. A beleza da mata, aquele verde sem fim e o barulho da água eram como um paraíso de verdade. Mas junto com a empolgação veio a falta de cuidado. Meu marido Leonardo sempre foi agitado, sempre procurando algo para fazer ou brincar. Durante o passeio, ele viu umas rãs coloridas pulando numa pedra na beirada do rio. As rãs tinham cores muito vivas: vermelho, azul, amarelo e preto. Pareciam saídas de um filme de fantasia. "Olha só, amor", disse Leonardo todo empolgado. "Que incrível! São as rãs mais bonitas que já vi na vida." Eu falei para ele não mexer em nada, que essas rãs às vezes eram perigosas, mas ele só riu e começou a se aproximar devagar com a mão. Quase todas fugiram quando viram ele chegando perto, mas uma ficou quietinha, parecendo até com medo. "Que mal pode fazer? É só uma rãzinha pequena e fofa", disse ele sorrindo. Para falar a verdade, eu não sabia nada sobre rãs, mas naquela hora uma sensação estranha me deu. Tentei perguntar para o nosso guia, mas ele não falava português e estava ocupado remando, nem olhou para a gente. Mesmo assim, falei para o Leonardo deixar os bichinhos em paz, mas antes que eu pudesse impedir, ele já tinha pegado a rã. Ela fez um barulhinho baixo, nada demais, e ele ficou olhando como se fosse um tesouro. Pedi para ele soltar, que esses animais não deviam ser mexidos e podia dar problema. Mas ele, com aquela cara de quem acha tudo brincadeira, continuou segurando. Foi aí que tudo mudou. Do nada, a rã saltou com força e acertou bem no rosto do Leonardo. Ele gritou de susto, quase caindo da canoa, e ela caiu na água. Olhei com horror para aquela rã colorida que não parecia perigosa, mas então algo mudou. Alguns segundos depois, Leonardo começou a tossir e se sacudir com uma cara de confusão total. "Leonardo!" gritei desesperada. "Você está bem?" Mas ele não respondeu, só ficou ali com aquela expressão assustada e confusa. A pele dele começou a ficar pálida e os olhos ficaram vidrados. De repente, ele caiu na água e o medo tomou conta de mim. Sem pensar, pulei na água para alcançá-lo. Mas aí ele começou a tremer. O corpo todo dele balançava e parecia que lutava para respirar enquanto afundava. Foi quando o guia pulou na água e me ajudou a segurá-lo. Leonardo estava quase sem força e foi quando me olhou com os olhos bem abertos, como se estivesse desesperado. Vi ele tentar abrir a boca para respirar, mas era como se a garganta tivesse fechado. Enquanto isso, eu sentia que meu coração ia sair pela boca. Só chorava e gritava enquanto ajudava o guia a colocá-lo de volta na canoa. Mas quando conseguimos colocá-lo de volta, vi uma coisa que até hoje me quebra quando lembro. Leonardo estava parado, com a pele muito pálida e com uma expressão que nunca vou esquecer. Lembro que um líquido amarelo saía da boca dele. Não tinha dúvida, ele tinha morrido. Naquele momento, o desespero total tomou conta de mim. Que diabos tinha acontecido? Por que ele morreu assim, tão rápido? O guia começou a falar alguma coisa comigo, mas eu não entendia. Imaginei que estava perguntando o que rolou. E como não sabia explicar, apontei para o mato onde tinha uma daquelas rãzinhas numa folha. O homem ficou parado na hora, como se tivesse visto um fantasma. Aí não precisou de explicação. Ele sabia que tinha sido por causa da rã. Demorou horas para sair de lá.
com a ajuda do guia que chamou o pronto-socorro pelo rádio. Eles estavam esperando a gente, mas eu sabia que não tinha mais nada para fazer pelo Leonardo. A vida dele se foi naquele momento trágico que deveria ter sido feliz. Desde aquele dia, a floresta virou uma prisão de lembranças horríveis para mim. Toda vez que fecho os olhos, vejo aquela rã brilhante, aquelas cores que pareciam lindas, mas estavam cheias de morte. Fico pensando como algo tão pequeno acabou com alguém tão divertido, alegre e cheio de vida como o meu marido. O médico me explicou depois que aquela rã era uma espécie muito venenosa, que tinha um veneno chamado batracotoxina. Disse que se entra em contato com a pele ou boca, pode causar paralisia, parada cardíaca e morte em poucos minutos. Falou que era um dos venenos mais perigosos do mundo. Nunca soube quanto tempo aquele veneno ficou no corpo dele, mas foi suficiente para roubar a vida dele em segundos. Desde então, qualquer rãzinha ou bicho estranho que vejo me parece um perigo mortal. Fico me perguntando o que teria acontecido se ele não tivesse mexido, se Leonardo tivesse sido mais cuidadoso. Mas não posso mudar nada. Minha vida ficou marcada por aquela criatura que parecia tão inocente, mas era na verdade uma coisa mortal. A dor de perder alguém assim, de um jeito tão bobo e evitável, é algo que carrego todo dia. Nossa lua de mel virou o fim de tudo que eu conhecia sobre felicidade. Nunca imaginei que nossa lua de mel na Sicília terminaria com uma experiência que ainda me dá arrepios. Fomos para a Itália e ficamos em 2 hotéis diferentes, um em Palermo e outro em Messina. Passamos os dias visitando lugares com arquitetura incrível, prédios antigos que pareciam de outro século, e ouvindo música local que nos ajudava a descobrir nossos gostos. Messina me impressionou bastante. É uma cidade portuária grande, como a maioria na Sicília, cheia de turistas que falam inglês, mas também com muitos moradores que só se comunicam em italiano. Nosso conhecimento da língua era bem fraco, então sempre ficávamos perdidos quando alguém tentava nos vender algo ou puxar conversa. Uma noite específica jamais saiu da minha cabeça. As ruas estavam cheias de música, pessoas dançando e bebendo, todos pareciam se divertir muito. Decidimos entrar na festa, caminhamos sem rumo e aproveitamos cada momento. As horas voaram, mas quando chegou perto da meia-noite, tudo começou a ficar mais calmo. O movimento diminuiu bastante e, como estávamos meio bêbados, pegamos o caminho errado e acabamos perdidos em um beco escuro sem saída. Isso não era comum de ver na Sicília. Minha esposa ficou nervosa porque parecia que estávamos entrando em lugar perigoso, praticamente sem ninguém por perto. De repente, apareceu um homem falando italiano muito rápido, impossível de entender. Não sabíamos se estava bravo ou preocupado, porque gesticulava muito. A única coisa que conseguimos captar foi uma palavra que ele repetia sem parar. O rosto dele era bem desagradável, e o que mais chamou a atenção foi o tom que usava, quase um grito. Quando voltamos ao hotel, pesquisei a palavra no Google e descobri que significava fantasma. Ficamos um tempo olhando a tela em silêncio, tensos, até minha esposa comentar que parecia história de terror. Mas não dava para negar que tinha sido muito estranho. Aquele beco parecia meio abandonado, como se estivesse em obras ou inacabado. Na Sicília não é seguro andar por esses lugares de madrugada. Ficamos parados ali, incomodados, sem saber se seguíamos em frente ou voltávamos correndo para as ruas movimentadas. Enquanto caminhávamos por aquele corredor sombrio, ouvimos algo que nos paralisou. Um choro de mulher muito triste e angustiante. Viramos na hora e, para nossa surpresa, ela estava lá atrás de nós. Mas havia algo muito errado com aquela figura. O mais bizarro era sua altura absurda, muito maior que a nossa. Estava a uns 10 metros de distância, caminhando devagar em nossa direção.
Seu rosto estava coberto pelas mãos enquanto chorava, e conforme se aproximava, parecia ficar ainda mais alta, como se fosse de outra dimensão. O que mais nos apavorou foi perceber que, mesmo sem nos olhar, ela continuava vindo em nossa direção. Era tão assustador que minha esposa, sempre doce e calma, me implorou para sairmos dali, dizendo que aquilo não era normal, não parecia uma pessoa comum. Saímos correndo pelo beco estreito, viramos uma esquina e entramos em outra passagem. Para nosso desespero, a mulher ainda estava lá, igual, caminhando devagar com as mãos no rosto. Toda vez que olhávamos para trás, ela estava exatamente atrás de nós. Ficamos desesperados e continuamos correndo. Por mais que tentássemos nos afastar, ela sempre aparecia atrás, como se nos seguisse em silêncio. Felizmente encontramos uma rua principal cheia de gente e de lá fomos direto para o hotel, sem olhar para trás nem uma vez. Minha esposa estava em choque, repetindo que tinha certeza de que aquela mulher era um fantasma, enquanto eu não conseguia parar de sentir arrepios. Não sei explicar o que vimos naquela noite, mas foi algo que nunca mais esqueci. O mais estranho é que aquele homem do beco não falava italiano nem nenhum idioma que reconhecêssemos. Só repetia aquela palavra, fantasma. Não sei se foi pegadinha de youtuber ou coisa assim, mas aquela noite me deixou cheio de dúvidas que nunca foram esclarecidas. Hoje, anos depois, ainda penso naquela figura imensa, naquela mulher de rosto coberto que caminhava em nossa direção sem parar. Aquela experiência mudou algo em mim, como se tivesse aberto minha mente para possibilidades que eu não acreditava antes. Às vezes me pergunto se realmente existem coisas que nossa razão não consegue explicar, e essa dúvida me acompanha desde então. Carmen e eu queríamos que nossa lua de mel fosse especial. Sempre gostamos de viajar e conhecer lugares diferentes. Então, ao invés de fazer algo comum, resolvemos pegar a estrada e passar por várias cidades, dormindo em acampamentos e hotéis baratos. Mas daí nos veio uma ideia mais louca: visitar lugares realmente únicos, desses que fazem você sentir que está em outro planeta. Foi assim que achamos um hotel numa cidadezinha perdida em Guanajuato, no México, que parecia perfeito para uma noite inesquecível. O lugar era muito esquisito, porque por fora parecia um hotel chique, com jacuzzi e decoração bem bonita. Para uma cidade tão pequena e isolada, era estranho ter algo tão moderno assim. Sabe aqueles lugares que parecem ter saído de uma cidade grande, mas que estão no meio do nada? Era exatamente isso. As casas e lojas ao redor eram bem simples, e só conseguíamos ver a estrada que chegava até ali. Tudo estava tão quieto, tão silencioso, que tivemos certeza de que seria uma noite perfeita, bem diferente do nosso dia a dia. Pensamos em relaxar com telefone, televisão, um café quentinho e um filme legal. Dormimos cedo porque estávamos cansados da viagem, mas lá pelas 2 da manhã, algo estranho aconteceu. Começamos a ouvir uns sons esquisitos vindos de longe. Não era barulho comum, eram gritos de mulher que iam ficando cada vez mais altos e mais longos. No começo achamos que era algum casal brigando nos quartos vizinhos, mas só dava para ouvir a voz dela, mais nada. Os gritos vinham sempre da mesma direção e iam ficando mais desesperados, como se alguém estivesse sofrendo ou pedindo socorro. Ficamos grudados na parede do nosso quarto, tentando entender o que estava acontecendo, quando, de repente, os cachorros da região começaram a latir como loucos. Não era latido normal. Era uma coisa desesperada, de dar dó. Me deu um medo terrível. Parecia que alguém tinha mexido com os bichos e eles estavam fazendo o maior escândalo do mundo. Nessa hora, pensei que talvez fosse coisa de bandido, que tinham pego alguém e largado por ali. Foi realmente assustador. Daí do nada tudo ficou em silêncio total. Os cachorros pararam de latir e voltou aquela calma de antes, mas agora ela parecia pesada, estranha.
Carmen e eu ficamos paralisados, sem conseguir nos mexer, só ouvindo aquele silêncio que parecia gritar. Mas aí, alguém bateu na nossa porta e nossas pernas começaram a tremer. Ficamos apavorados. Então levantamos devagar e fomos até a porta bem cautelosos. Quando abrimos, não tinha ninguém, mas apareceu uma mulher da limpeza super simpática, oferecendo café e pão, perguntando se queríamos que ela ficasse um pouco conosco. Foi muito estranho, mas ao mesmo tempo deu um alívio. Conversando com ela, perguntamos o que tinha acontecido lá fora, que confusão era aquela, e ela ficou séria e disse que tinha sido a Lorona. Ficamos gelados na hora. Ela explicou que tinha um rio perto dali e que essa figura misteriosa aparecia de vez em quando pelas cidades da região. Vocês que moram na cidade grande talvez não entendam direito, mas isso mexeu muito conosco. Nunca acreditamos nessas coisas de assombração, mas aquela noite mudou nossa cabeça completamente. Não pregamos o olho pelo resto da madrugada, e toda vez que tentávamos dormir, víamos aquela mulher de branco chorando e procurando os filhos. Nossa lua de mel, que era para ser só alegria e romance, virou uma experiência que carregamos até hoje. Foi algo que marcou nossa vida de um jeito que nunca imaginamos. E toda vez que lembramos daquela noite, sentimos um arrepio e uma mistura de medo e fascínio que é difícil de explicar. Sempre sonhamos que nossa lua de mel seria perfeita, daquelas que a gente guarda na memória para sempre e conta para os filhos. Escolhemos o Havaí porque Sara havia visto fotos de Maui numa revista e ficou encantada. Ela dizia que era exatamente o paraíso que imaginava para começarmos nossa vida juntos. Reservamos um resort à beira-mar durante a estação seca de verão, quando as chuvas são raras e os dias ensolarados. O local oferecia apresentações culturais todas as noites, culinária excepcional e excursões pela mata tropical. Os primeiros dias realmente foram tudo o que havíamos sonhado. Experimentamos pratos típicos em restaurantes espalhados por toda a região. Participamos de caminhadas ecológicas e descobrimos cachoeiras escondidas com piscinas naturais de água cristalina. Estávamos extasiados com aquela porção paradisíaca da ilha que mais parecia um cenário saído de um filme de fantasia. Cada momento parecia confirmar que tínhamos escolhido o destino certo para nossa primeira aventura como marido e mulher. Porém, como costuma acontecer na vida, os momentos de paz absoluta têm prazo de validade. Na manhã de quinta-feira, nosso quarto dia de estadia, tomamos a decisão de explorar uma das trilhas na floresta tropical, que várias operadoras turísticas indicavam como imperdível para casais aventureiros. Após alugar um veículo compacto, dirigimos cerca de 40 minutos até um parque nacional e iniciamos nossa jornada a pé por volta das 10 horas da manhã. O percurso se estendia por vários quilômetros, cercado por uma impressionante floresta de bambus colossais que criava uma atmosfera quase mágica. Todo o trajeto estava perfeitamente demarcado com placas informativas e sinalizações coloridas. Após cerca de 1 hora de caminhada tranquila, minha esposa Sara fez uma pausa e fixou seu olhar em algo que estava fora da trilha oficial. Tratava-se de uma mangosta, uma pequena criatura selvagem que nos observava com curiosidade intensa, inclinando a cabeça de um lado para o outro. O animalzinho era realmente encantador, com seu pelo dourado brilhando sob os raios de sol filtrados. E Sara começou a se aproximar cautelosamente para observá-lo mais de perto. Subitamente, a mangosta se sobressaltou e disparou em fuga entre a vegetação densa, deixando apenas um rastro de folhas balançando em seu caminho. Sara, conhecida por sua natureza espontânea e aventureira desde os tempos de faculdade, começou a perseguir o pequeno animal sem hesitar.
Embora eu tivesse sérias reservas sobre abandonar o caminho marcado, ela demonstrou tanta determinação que acabei concordando em acompanhá-la nessa aventura improvisada. "Vamos só dar uma espiada rápida", ela disse animada. "Deve ter algo interessante por aqui." À medida que avançávamos pela vegetação, ela ficava progressivamente mais fechada, e após cerca de 20 minutos de caminhada, percebemos que havíamos penetrado muito profundamente na selva. Foi quando captamos um som que despertou nossa curiosidade. O murmúrio suave de água corrente vindo de algum lugar próximo. Não havia indicação de nenhuma cachoeira nas proximidades do nosso percurso original, mas aquele som melodioso nos atraiu como um ímã. Seguindo a direção do barulho aquático por mais alguns minutos, descobrimos uma pequena lagoa alimentada por uma cachoeira delicada de aproximadamente 3 metros de altura. A visão era simplesmente deslumbrante. Um refúgio particular escondido no coração da selva, com águas mornas e cristalinas que pareciam nos convidar para um mergulho espontâneo. Passamos cerca de 40 minutos desfrutando daquele oásis secreto, brincando e relaxando nas águas refrescantes que tinham a temperatura perfeita. Sarah estava radiante, dizendo que aquilo era ainda melhor que as fotos da revista. E eu admito que estava me sentindo como um explorador que havia descoberto um tesouro escondido. Contudo, nossa tranquilidade foi brutalmente interrompida quando Sarah soltou um grito agudo e apontou em direção a uma silhueta que se destacava por trás de uma árvore robusta, a cerca de 10 metros de distância. Era um homem de idade avançada, aparentando uns 60 anos, usando um chapéu de palha desgastado e exibindo uma barba grisalha comprida e mal cuidada. Suas roupas estavam sujas e rasgadas em alguns pontos. Ele permanecia imóvel, nos observando com um olhar penetrante e perturbador, que me fez sentir um arrepio na espinha. A aparição daquele estranho nos deixou paralisados. Ele não pronunciou uma única palavra, nem demonstrou qualquer sinal de cordialidade. Tentando manter a educação e quebrar o clima tenso, ofereci um cumprimento amigável. "Oi, boa tarde." Mas ele não retribuiu nem mesmo com um simples aceno de cabeça. Quando perguntei, "O senhor está bem? Precisa de alguma coisa?" Ele respondeu com uma voz cavernosa e rouca, "Estou procurando meu cachorro. Vocês viram meu cachorro?" Informei educadamente que não tínhamos avistado nenhum animal doméstico na área, mas ele permaneceu estático, como se minhas palavras não tivessem sequer chegado aos seus ouvidos. Percebendo que a situação estava se tornando desconfortável, sugeri para Sarah que era hora de partirmos. Entretanto, ela relutava em sair da água, especialmente considerando que estava sem roupas. Foi quando perguntei novamente ao homem, "Tem certeza de que não podemos ajudar o senhor de alguma forma?" Foi nesse exato momento que o comportamento dele sofreu uma transformação alarmante. Analisando-o com mais atenção, percebi que ele nos examinava com uma intensidade que estava muito além da normalidade, como se estivesse avaliando algo sinistro. Então, de forma lenta e deliberada, ele retirou algo da parte posterior de sua jaqueta surrada que nos encheu de pavor. Um facão de lâmina reluzente. Embora não fosse excessivamente grande, a ferramenta parecia ter sido recentemente afiada e brilhava ameaçadoramente sob a luz filtrada da floresta. Ele não disse nada, apenas segurou a arma e continuou nos fitando com aquele olhar vazio e perturbador. Naquele instante, uma onda de terror puro tomou conta de nós. Trocamos um olhar desesperado e, sem qualquer coordenação prévia, gritamos em uníssono antes de sair em disparada na direção oposta, mergulhando na escuridão da mata fechada. Corremos desenfreadamente, movidos por puro instinto de sobrevivência, sem ter a menor ideia de qual direção estávamos seguindo. Nosso único objetivo era nos distanciar o máximo possível daquele encontro aterrador.
A floresta tropical se transformou em um verdadeiro labirinto verde, onde o silêncio opressivo era ainda mais assombrador que a própria escuridão que nos envolvia. Saltávamos sobre raízes expostas e desviávamos de troncos enormes enquanto nossos corações batiam em um ritmo frenético. Por sorte, durante nossa fuga desesperada, conseguimos seguir instintivamente o som distante de carros passando na estrada que nos guiou de volta à civilização. Após aproximadamente 15 minutos de corrida desenfreada, finalmente conseguimos localizar a trilha principal que nos conduziria de volta ao estacionamento. Chegamos exaustos fisicamente, mas imensamente gratos por estarmos vivos e em segurança. Devido à localização remota do parque, não havia sinal de celular para ligar para a polícia. Então, decidimos dirigir até a delegacia mais próxima para fazer o registro pessoalmente. A manhã que se seguiu certamente ficará marcada como uma das mais difíceis que já enfrentamos enquanto casal. Dirigimos-nos à delegacia de polícia local e relatamos cada detalhe do incidente perturbador. É importante mencionar que os moradores dessas ilhas parecem ter inúmeras histórias para contar, mas para nós, aquela experiência representou o episódio mais apavorante de nossas vidas. Surpreendentemente, os agentes policiais não demonstraram grande preocupação com nosso relato, registrando nossa declaração de forma quase protocolar, como se nossa evidente angústia fosse algo corriqueiro e sem importância. A única orientação que recebemos foi um aviso de que ocasionalmente ocorrem situações inexplicáveis na ilha, razão pela qual turistas não deveriam aventurar-se em áreas remotas sem o acompanhamento de um guia experiente. A partir daquele momento, nossa lua de mel, que havia sido planejada com tanto carinho e expectativa, ficou permanentemente marcada por essa experiência traumática. Embora tenhamos tentado retomar nossa rotina normal e aproveitar o restante da viagem, aquelas imagens perturbadoras jamais se desvaneceram de nossas mentes. Ainda hoje, anos depois, Sarah às vezes acorda no meio da noite, lembrando daquele olhar vazio. E eu ainda sinto um aperto no peito quando vejo um facão ou qualquer ferramenta similar. Nossa visão sobre lugares paradisíacos mudou para sempre. Aprendemos que até mesmo os cenários mais deslumbrantes podem esconder perigos inimagináveis. Aquela experiência nos ensinou que a verdadeira aventura não está em buscar o desconhecido, mas em valorizar a segurança e a companhia um do outro. Nossa lua de mel dos sonhos se transformou numa lição de vida que carregamos até hoje, lembrando-nos de que nem todos os mistérios da natureza devem ser explorados por turistas desavisados como éramos naquela época.